No primeiro vídeo de retorno de conteúdos produzidos para este canal, foi introduzido um tema que para muitos é polêmico, que se trata do fim da roda de Sansara. E neste vídeo iremos detalhar com muitos pontos importantes e elucidativos do porquê, para quem, como e quando este fato está acontecendo e se está sendo aplicado. A primeira coisa que precisamos entender quando se trata de falar deste tema é introduzir a premissa da luz, o planejamento da luz, a atuação das hierarquias superiores no trabalho que se fez, que se faz e que ainda se fará necessário de algumas consequências desta roda de Sansara. E o que significa isto? Esse primeiro ponto. Significa que, inicialmente, a roda de Sansara tinha e ainda terá uma finalidade de misericórdia. Por quê? Observemos os fatos, observemos o que temos de registros históricos e fatos atuais da explicação do porquê ainda se existir consequências como véu do esquecimento e uma série de outros que são advindos do planejamento da roda de Sansara. A luz, o bem e todos os seus trabalhadores fazem de todas as maneiras para propiciar as possibilidades e as probabilidades para todos os seres de todos os níveis de consciência poderem evoluir, poderem ascensionar, poderem se curar para ficarem em paz e serem felizes, sendo eles seres encarnados ou desencarnados. E a luz, inicialmente, há muitos milênios atrás, vendo o estado da grande maioria das consciências encarnadas e desencarnadas na frequência do orbe planeta Terra, criou-se nos conselhos do karma o que conhecemos como roda de Sansara. E isto foi criado inicialmente, como disse, de uma intenção benevolente, de uma intenção para propiciar para as pessoas a possibilidade de, com o véu do esquecimento e com os planejamentos encarnatórios, as criaturas pudessem, de uma maneira mais branda, de uma maneira mais diminuída do contexto dos karmas dessa grande maioria de seres, para que pudessem expiar, para que pudessem provar a si mesmos que eles estavam, de fato, arrependidos ou ficando conscientes dos erros, dos atos falhos e de todas as calamidades cometidas em encarnações anteriores contra a todas as outras criaturas dentro do todo
e também para aqueles seres que foram vitimados, que foram maltratados, que receberam o uso indevido e rebelde do seu livre-arbítrio, machucando, denigrindo e causando mal aos seres que ao seu redor conviviam com esses seres. E também para os seres da luz que aqui estavam a vir, eles pudessem se enquadrar, se alicerçarem nesta realidade que anteriormente e ainda, se olharmos os fatos presentes, ainda se encontra gerando muitas mazelas na consciência una que todos somos. O Conselho do Karma é um grupo, uma reunião de consciências ascensionadas que se reúnem de tempos em tempos para avaliar como está o avanço da evolução coletiva. Consciências sublimes como Sananda, mestres ascensionados como Saint Germain, dentre outros, fazem parte desse Conselho do Karma, que sempre se reúne para fazer essa avaliação e fazer os devidos ajustes nos planos, nas formas de se possibilitar a todos a graça. E isto é algo que muitas pessoas que estão falando sobre o fim da roda de Sansara não trazem nas suas elucidações. Não explicam o que é a roda de Sansara, da onde ela vem, quem a criou, quem a administra e assim por diante. E dentre os seres também tem seres extraterrestres que, a serviço desses mestres, fazem ajustes, fazem devidas adequações, mudanças, transformações e revoluções nos planos já implantados pela luz. Então, o principal porquê da roda de Sansara é a misericórdia para os seres que tanto fizeram o mal, quanto também receberam o mal. E para aqueles seres da luz que encarnaram no período anterior a 21 de dezembro de 2022, se fazia necessário o véu do esquecimento para que estes pudessem, de maneira voluntária, sem nenhum tipo de pressão, de força e de sugestões exteriores, pudessem fazer o seu religare, o seu mergulhar no seu eu espiritual, na sua alma, para relembrarem, para recordarem da missão, do propósito ou de devidos aprendizados que seres, consciências da luz, vieram aqui no planeta Terra fazer e atuar. Isso significa para todos nós que, inicialmente, há uma gama de trabalhadores encarnados e desencarnados que já há muito, mas muito tempo, atuam em cima desse planejamento do Conselho do Karma para que todos recebam na medida certa as suas possibilidades e probabilidades encarnatórias e também no plano da erraticidade ou plano astral. Então, é de uma grande e enorme falta de respeito com todos esses trabalhadores da luz apenas simplesmente chegarem e gravarem uma informação e trazerem uma revelação cósmica sem pontuar todos os detalhes do começo, meio, fim e até do futuro, dos planejamentos e dos desdobramentos necessários de ajuste de tais montagens da espiritualidade da luz para todos os seres conseguirem evoluir. E veja bem,
nessa seara de trabalhadores que atuam para propiciar para cada um dos seres as possibilidades, temos caboclos, pretos velhos, que sabemos que para alguns desses nomes são, na verdade, roupagens de muitos seres extraterrestres, e até também são os próprios espíritos que se apresentam com tal falange, com tal forma, para que as pessoas que estão em afinidade com tais roupagens, formas e culturas religiosas pudessem receber orientações, receber curas, receber direcionamento, receber amparo espiritual, proteção e, principalmente, as instruções certas para que eles pudessem recordar de maneira branda, de maneira sucinta, todas as consequências dos atos e dos não atos que todos esses seres consciências encarnados, na data anterior dita, pudessem começar a reconhecer, começar a recordar. E quando alguém vem e grava um vídeo e não continua, ou até em um vídeo não traz a explicação total, isso gera uma desinformação. E ainda mais grave, e uma consequência mais grave disso também é baixar a frequência de muitos seres que já estavam ali, debaixo dessas searas, crendo inicialmente que estavam passando por um processo de regeneração, por um processo de cura, de traumas de outras vidas, e que ao escutarem o termo, entre aspas, o fim da roda de Sansara, muitos desses entram em alvoroço, entram em rebuliço, pois viveram 1, 2, 3 vidas nesses processos e já estavam até galgando certos níveis de expansão de consciência, de cura dos seus 7 corpos, e a informação pela metade, quando passada sem a intenção de realmente levar a verdade, e sim só trazer sensacionalismo, só trazer apenas uma revelação para bagunçar, para manipular e para atrasar a mente e os corações das pessoas, pode ter provocado em muitos tais consequências. E se olharmos as leis do cosmos, as leis do universo e principalmente a lei do karma ou lei de eletromagnetismo, chegaremos a reflexões, a percepções que para o momento atual e para momentos ainda adiante, é quase que praticamente impossível finalizar totalmente a roda de Sansara, pois estamos em uma fase do planeta, estamos em um momento crucial de transição planetária, que vocês já devem ter ouvido falar, de sairmos de uma era planetária de provas e expiações e adentrarmos uma era onde o planeta caminha rumo à regeneração. E para vocês ficarem bem lúcidos, existem aproximadamente e em aumento cerca de 56 bilhões de seres de consciências encarnadas e desencarnadas na face do planeta Terra, sendo 8 bilhões espíritos, consciências encarnadas habitando corpos físicos na terceira dimensão e aproximadamente
48 bilhões de espíritos. E veja bem, esse número é apenas para vocês terem uma ideia, pois ele não é fixo. Ele muda e vai mudar cada vez mais. Só que a maioria desses espíritos, dessas consciências, são seres que ainda se encontram por livre-arbítrio em sintonia e em vivência negativa. Ou seja, são seres que ainda estão se reparando ou nem estão se reparando. E esta informação deixa claro que, se de fato fosse realmente, totalmente retirado o véu de Sansara, muitos desses seres iriam ficar impossibilitados, encarnados e desencarnados, de conseguir fazer o reconhecimento das suas mazelas, dos seus traumas e também do seu Dharma, da sua missão, do seu propósito de vida. E se olharmos o que está acontecendo com o espírito Gaia, que é o espírito do planeta Terra, que já está em quinta dimensão, já está vibrando na regeneração, ele está com a sua frequência, com os seus hertz, vibrando de uma maneira involuntária, inconsciente, e para aqueles lúcidos e com mediunidade aflorada, é consciente esse processo, deixando bem claro e fazendo com que as pessoas olhem para dentro, ou fazendo com que, com esta frequência mais elevada de quinta dimensão, esta frequência entrando no pico de frequência de cada ser deste, estas coisas que estão nos registros akáshicos, na mente inconsciente, venham de dentro para fora, na consciência desses seres, ou através de acontecimentos na matéria e também no plano astral para todos esses seres. E para que isto ocorra da maneira mais benevolente, mais acolhedora, mais amorosa possível, existe uma gama de trabalhadores, uma gama de soldados da luz que estão próximos, que estão ao derredor, para aqueles principalmente que dão a permissão, solicitam o amparo, e também para alguns que, por terem missões, e também por aqueles que pediram em outras encarnações para que essas entidades trabalhadoras se prontificassem e, nos momentos certos, tocassem em certos pontos da consciência desses seres, para eles começarem a despertar e a começarem a evoluir ou a reconhecer o que precisa ser tratado, o que precisa ser curado e o que precisa ser pago. Os seres estão trabalhando, os seres estão operando. E novamente, esses seres do lado de lá já estão há milênios em cada uma das consciências, caminhando lado a lado, esperando eles darem a boa vontade. E para aqueles que estão buscando, eles estão aparecendo, eles estão se manifestando, intuindo, guiando, mostrando para onde tem que ir, mostrando o que tem que ser resolvido. E quando é falado, sem explicar tudo, o que está sendo ajustado, os próprios trabalhadores da luz, do lado de lá, olham para as criaturas que pronunciam tais revelações sem o devido cuidado e ficam inicialmente desapontados, mas nada de mal lhes acontece devido à frequência, devido ao amor, devido à evolução desses trabalhadores da luz,
mas desapontados pelo seguinte fato. Vamos a um exemplo. Imagine que você conheça uma pessoa que ela tem sempre uma sensação, ou ela até já relatou para você um certo medo, uma certa fobia de uma certa situação relacionada a qualquer coisa no mundo material ou também a qualquer coisa do mundo espiritual. Que ela não consegue lidar, ela não consegue olhar, ela sente uma certa insegurança. E isto inicialmente se dá porque em alguma outra encarnação, essa situação, isso que está se apresentando na vida dela, foi algo traumático para ela. Uma pessoa, por exemplo, que morreu afogada, que foi morta, foi nadar e infelizmente não conseguiu ali e chegou a óbito com água, afogada. Isso gerou um trauma nessa pessoa. Isso, inevitavelmente, fez essa pessoa sentir um sofrimento, uma angústia, um desespero tão grande que agora encarnada ou até desencarnada, ela apresenta essas sequelas, esses gatilhos, essas sensações do afogamento, da morte traumática que ela teve. E estando encarnada, na mente dela, na tela mental, ela não tem uma consciência clara, lúcida e racional de que ela faleceu dessa maneira. Porque se ela tivesse claramente a visão disto e visse em riqueza de detalhes como foi o desencarne dela nesta outra encarnação, ela entraria inicialmente num pânico, porque sem lembrar, como disse nesse contexto, ela já tem sensações negativas, sensações ruins, sensações que deixam ela aflitiva. Para esta pessoa, em exemplo, o véu do esquecimento é uma bênção ou não? É uma misericórdia ou não? Fica óbvio que sim, pois apenas tendo a sensação, apenas tendo aquele instinto que vem do coração, que vem da intuição, que jorra a informação do registro acástico dela em forma de sentimento, ela fica cuidadosa, ela presta atenção, ela fica um pouco mais prudente com relação à água, para que ela expie o descuido, expie a falta de condições de lidar com a água. Veja bem, sem véu do esquecimento, ou seja, sem ela ter apenas o esquecimento lógico, racional, mental e apenas um sentimento frente à água, ela iria novamente, talvez, ter um descuido, uma imprudência com a água e possivelmente poderia desencarnar de uma maneira quiçá mais traumática do que a anterior. Então, esse exemplo deixa nítido, e vocês podem pegar qualquer outro exemplo e contextualizar de situações que geraram trauma, dor, repulsa, ou até você mesmo aí do outro lado tem alguma coisa que você talvez ainda tenha uma insegurança, um sentimento de não conseguir lidar, daquilo ser ruim, que possivelmente em alguma outra encarnação você passou por uma situação muito desagradável, muito traumatizante e que agora vêm-se só reflexos sentimentais, reflexos instintivos de, às vezes, inicialmente evitar aquilo, ficar longe daquilo, mas que nada mais é que a atuação do véu do esquecimento te possibilitando a chance de conseguir fazer de uma outra maneira isto, se relacionar de uma outra maneira com essa situação. Nesse contexto, dei um exemplo bem isolado e individual. Agora imagine
e isto que eu vou falar é um fato, é uma coisa que até na própria família dessa pessoa que está falando aqui existe um caso, que é os conflitos existentes em muitas famílias. Vocês já perceberam que muitas pessoas, às vezes, em contextos familiares, não se dão bem com o pai, não se dão bem com a mãe ou com algum outro parente? É aquela frase clichê, o santo não bateu, eu não dou certo com essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu tenho uma sensação XYZ quando essa pessoa está presente ou quando eu estou perto dela. Isso já num contexto um pouco mais grupal, familiar. E o que acontece? Um dos trabalhos dos trabalhadores da luz na roda de Sansara é orquestrar de uma maneira bem assim delicada, bem tênue, bem administrativa, bem sutil, bem delicada a estruturação de certos planos encarnatórios. Pegando, por exemplo, duas pessoas que em outras encarnações, em convivência, em outros momentos, elas, por motivos diversos, criaram entre elas um emaranhamento. Lembrando que todos nós estamos emaranhados. Só que nesse contexto, pense o seguinte, esse emaranhamento e a maioria dos emaranhamentos anteriores, de milênios e milênios atrás, de todas as experimentações dos seres encarnados e desencarnados, foram emaranhamentos causados por ódio, vingança, cobiça, inveja, medo, insegurança, violência. E a lei universal é clara: energia, informação nenhuma no universo desaparece, ela só se transforma. Então, nesse contexto familiar, essas duas pessoas que não se batem, que não conseguem se sentirem confortáveis próximos de determinados parentes, elas estão emaranhadas por algum desses contextos e sentimentos. Porque, convenhamos, peguem os livros históricos verdadeiros, não as histórias que o sistema escolar te mostrou. Histórias das revoluções humanas. Revolução industrial, revolução agrícola, revolução científica e uma série de outras revoluções. E vocês vão perceber que aconteceu muito mais conflitos, brigas, guerras, desavenças e uma série de outras coisas egoístas e egocêntricas que fizeram a grande maioria de seres encarnados e desencarnados aumentarem o seu nível de emaranhamento íntimo, de estreitamento de emaranhamento com os outros irmãos dentro do todo, de maneira negativa. E os trabalhadores da luz, vendo todo esse contexto de muito mais emaranhamento negativo do que positivo, nos conselhos do karma, há eons atrás, criaram certas estruturas, criaram certos jeitos de aproximarem, de fazerem com que fiquem próximos, num sentido físico, ou seja, encarnados, e até num sentido espiritual, no lado astral, esses seres emaranhados por negatividade ficarem próximos e conviverem. E com o véu do esquecimento, na mente, na tela mental, não lembrarem do que um cometeu contra o outro, mas sim terem a sensação. E para que fosse possível apenas só a sensação e nada de negativo acontecesse novamente e de uma maneira mais grave, é se colocado, na grande maioria, essas pessoas como familiares. Então,
pegue lá um ser que foi um soldado de um lado X da guerra de um país X e o outro soldado que foi do país Y. E eles estão ali em guerra. E um mata o outro. Desencarne. Um desencarna, o outro também morre e desencarna. E depois de algumas encarnações, depois de tratamentos, se esses seres também optaram por tratamentos, pediram ajuda, ou estavam bem amparados, ou já tinha ali um nível de espiritualidade boa, e mesmo optando pela guerra, ainda tinha um amparo espiritual, a maneira que era possível, eles foram lá, foram tratados, 1, 2, 3, 4, 5, 500 anos de tratamento no plano astral do perispírito, que foi denigrido por um tiro, por uma facada, seja lá pelo que for. E aí se vê que ele está bem tratado, ele está bem agora vamos conversar com ele, e quando dá para conversar, porque como que a gente vê já de alguns milênios para cá, não está dando nem tempo às vezes de conversar, de alinhar que vai ser feito isso antes de encarnar com o véu do esquecimento, para a pessoa só ficar na sensação, mas buscar apaziguar, buscar solucionar, buscar transformar esse emaranhamento, ajudando tanto a própria parte contra a outra parte desse emaranhamento a dissolver e transformar isso em algo benevolente, que seja de respeito, e aí vai se aumentando os níveis de benevolência, se assim esses seres permitirem. Então veja a minuciosidade, a expertise, a doação, a caridade, a entrega dos seres de luz, para conseguir fazer tudo isso, para conseguir orquestrar tudo isso e possibilitar da melhor maneira possível o encontro novamente desses seres com tais emaranhamentos, e eles conseguissem dissipar esses emaranhamentos sem aumentar os karmas, sem aumentar a negatividade, o miasma nos próprios perispíritos, fazendo com que se intensifique e aumente novamente a união por negatividade. É de uma misericórdia, é de uma benevolência tão grande, que estou tentando explicar dando esse exemplo, que a ignorância, a falta de elucidação de quem fala sem trazer todos os contextos, atrapalha quem está encarnado com o véu do esquecimento a conseguir resolver tais questões kármicas, tais questões que por eletromagnetismo só vão se dissipar quando esses seres optarem de maneira voluntária a amar o próximo. No caso de quem fez o mal, a não fazer o mal, a doar amor para pagar o seu karma. E aquele que recebeu o ataque, a violência, a agressão, a calúnia, a difamação e etc., perdoar esse ser. Então, veja bem, a gente que está encarnado, a gente que está começando a ficar lúcido, ou que já está um tanto lúcido, ou que já até é bastante lúcido, tem uma expansão de consciência boa, estuda bastante, tem uma intuição boa, tem uma sintonia boa com a espiritualidade, e até alguns que às vezes acham que estão nessa benevolência, mas estão na verdade fascinados, temos que tomar muito cuidado e realmente olhar de uma maneira holística, olhar de uma maneira total, olhar o lado benevolente de tudo que está vindo e o lado que tem a infiltração, que tem a implantação de entidades, planos e tramas das trevas que fazem pessoas falarem coisas imparciais e prejudicarem todo este emaranhamento que acabei de explicar que acontece, para que você e todos os outros seres, consciências, orbitando o planeta Gaia, possam evoluir. E quando um ser familiar, num contexto familiar, está ali perto de um ser que ele tem esse emaranhamento,
todo o amparo espiritual se faz presente naquele momento para proteger, para que no momento que o ser sentir talvez uma vontade grande de se vingar, ele repense, ele sinta, mas ele olhe, por exemplo, num contexto onde a mãe é agora quem quer se vingar e o filhinho é quem matou ela na outra vida e agora está ali como filhinho. A mãe olha o filhinho e sente o quê? Por questões de sistema familiar, as leis da constelação familiar, ela sente um amor incondicional também com aquele resquício, né, sentimental que emerge do registro acástico, que emerge lá do inconsciente com o véu do esquecimento da vingança. E o ser, como filhinho, a mesma coisa. Vem todo aquele medo, todo aquele pavor, que agora ele está numa posição que ele não tem poder, que ele não tem arma, que ele não tem revólver, que ele não tem faca, que ele não está desencarnado e consegue manipular energia e mandar energia negativa, manipulações, agora na pessoa que está na posição maior. E ele também sente um amor pela mãe. Ele sente a necessidade da mãe. Veja bem, tudo isso é plano da luz. É a atuação da luz na roda de Sansara, com o véu do esquecimento e as demais consequências, para que isso seja desfeito. E uma coisa muito importante que está acontecendo em larga escala, e é o que explica no momento porque em muitas regiões do planeta Terra, do lado material, e também em muitas outras partes do lado astral, no planeta Terra, está aumentando a expressão, a manifestação de negatividade, de eventos negativos, de desencarnes em massa, de guerras físicas, no plano físico, e de guerras espirituais. E em um contexto de guerras, tem muito mais guerras espirituais do que físicas. Por quê? O planeta, em todas as suas dimensões de existência, terceira, quarta, quinta e etc., está vibrando numa energia maior. O que é esse vibrar numa energia maior? É o quê? É o planeta na galáxia, no sistema solar, passando numa parte desse universo onde existem seres ascensionados, espíritos de altíssima evolução, que são governadores galácticos, ou o próprio governador universal, que está naquele momento emanando o que? Uma frequência que o próprio Espírito Gaia pediu, de maior amor incondicional, de maior transcendência, para que as criaturas possam, querendo ou não, começar a trazer do seu inconsciente a informação e assimilar, e espiar, e provar que não quer mais continuar errando, que não quer continuar com aquele karma. Então isso significa o quê? Que no contexto do, entre aspas, o fim da roda de Sansara, é impossível desativar tudo isso para essa grande massa de consciências encarnadas que ainda estão muito mais negativas do que positivas. É necessário continuar ainda o véu de esquecimento para elas. Porque com o véu do esquecimento, ou seja, fazendo com que elas esqueçam da vontade de fazer o mal novamente, ou da vontade de não perdoar e de não ir em frente, os seres já estão manifestando na face do planeta Terra tamanha negatividade, e do lado astral tamanha resistência, tamanha oposição e atuação em destruir todos os planos benfeitores da luz, que já estão aí há milênios implantados e novos planos estão vindo. Imagine se realmente retirassem o véu do esquecimento, ou seja, não existisse mais isso. Esses seres não iam conseguir lembrar de nada, ou para aqueles que estão com a consciência expandida ou que têm muito conhecimento, ia vir
Contudo, todas essas informações, sentimentos, energias, e esses seres não iam saber lidar com isso. E esses seres iam amplificar mais ainda o mal que já fazem tendo um véu do esquecimento. Então, que fique bem claro, o véu está em vigor, o véu está atuando, porque esses seres estão começando a emergir. O que é os seres emergirem? Os seres estão sendo, pela energia telúrica da frequência de Gaia, puxados, ou seja, é uma questão que nenhum ser espírito, perispírito, ou seja, espírito sem corpo físico, desencarnado, do lado astral, está lá. Ele é puxado no momento certo, quando chega a vez dele, ele é puxado e ele é colocado em forma de códigos, em forma de DNA, em forma de informações dentro de um espermatozoide. E todos os outros acontecimentos, espermatozoide com óvulo, esse ser que antes era só um espírito na erraticidade, e como disse, a maioria é negativa e ainda está guerreando, ele vai encarnar, ele vai começar agora na matéria, agora emantado no corpo físico, atuando através agora não só de invólucros perispirituais, e sim no físico, começar a viver entre nós, começar a se aproximar das pessoas que ele tem os emaranhamentos milenares. E vai começar a espiar, tendo os sentimentos desagradáveis, tendo os déjà vus, as intuições, as vontades de fazer o mal novamente. E se ele ainda está pouco esclarecido, ou seja, não deu tempo dele estudar, dele receber todas as orientações que faziam ou que iriam fazer ele encarnado já ir para a luz, já ir para regenerar, para pagar o que tem que pagar, para ajudar, para sanar, a primeira coisa que jorra nele é o que está mais forte, é o que ele está mais ali nos corpos perispirituais dele, ativo, latente. E o que está acontecendo? A maioria dos espíritos desencarnados, como disse, ainda está em processo de começar a fazer o bem. Ou seja, estão muito mais negativos que positivos. E a quantidade de trabalhadores da luz que tomam conta dos desdobramentos da roda de Sansara, do véu do esquecimento, dos planejamentos encarnatórios, de colocar as pessoas nos lugares certos, próximos das pessoas certas, para fazer os ajustes, etc., é uma quantidade de trabalhadores da luz comparada à quantidade de espíritos negativos que estão enfermos e ainda tem a parcela desses negativos que já são o mal e atuam totalmente contra esses trabalhos da luz. É uma quantidade de trabalhadores pequena comparado. É muitos trabalhadores, só que comparado ao número de seres que estão precisando de tratamento, de orientação, que vídeos como esse fazem, que vídeos como esse chegam até eles, porque esses vídeos não são só para seres encarnados, esses vídeos são principalmente para os seres desencarnados, eles estão aqui ouvindo, eles estão aqui assistindo, eles são colocados, vai ter o vídeo a hora tal, dia tal, no canal tal, com fulano de tal, vamos pôr lá vocês, lá perto dele, ele vai começar a explicar para vocês a situação. E aí vem toda a informação para que eles, antes de serem puxados pela energia telúrica do planeta Terra, já chegam aqui com essa informação no perispírito deles, junto com todos os demais processos que eles têm que resolver, que eles têm que sanar. Então, é de uma misericórdia absurda e precisamos ficarmos lúcidos de todas essas informações que eu estou falando, pois, de fato, esse, entre aspas, fim de roda de Sansara vai levar um certo tempo para todos os espíritos ser implantado. E tem uma informação muito relevante ainda disso, que deixa bem claro que não é bem assim como estão falando.
Tudo isso que foi falado anteriormente é principalmente para a grande maioria, que está em processo de regeneração, ou pelo menos tendo a oportunidade, recebendo a possibilidade, e se eles optarem, transformando essas possibilidades em probabilidades de se regenerarem, de se curarem, de pagarem seus karmas e de começarem agora a atuar do lado bom da luz de Deus, do lado bom do todo. E também essa informação do fim da roda de Sansara e todos os porquês que já foram explicados, precisa de um pequeno contexto, de um pequeno, mas muito importante, entendimento para os seres da luz. Porque de todos esses que estão encarnados ainda vivos e desencarnados, que tiveram a sua manifestação, ou seja, a sua primeira aparição no orbe do planeta Terra, seja ele como consciência encarnada ou desencarnada, existem muitos que são da luz. Existem muitos milhares que vieram em missão e alguns vieram aprender coisas aqui de pequenos erros que cometeram em outros planetas já regenerados, ditosos ou outras dimensões que já têm um outro nível já e um outro contexto de organização. Os da luz, que nasceram anteriormente, à data 21 de dezembro de 2022, eles também têm muito forte o véu do esquecimento, por razões de segurança, de proteção e por realmente deixar eles bem livres, encarnados, assim como todos nós somos todos livres, a optarem a fazer o que vieram fazer, que seja aprender ou que seja uma missão, um dharma, fazer algo que vai beneficiar uma grande massa no planeta Terra. A gente vê, muitas coisas sendo ditas desses milhares, sendo esses os 144 mil. Só que, aproximadamente, já se encarnou, já há algum tempo atrás, mais ou menos uns 250 mil pleiadianos. Então esse número é só para contextualizar, ele já mudou. Existem agora muitos milhares de seres da luz que estão encarnados, mas a sua grande maioria ainda com o véu do esquecimento muito forte. E aí, a terminologia, a revelação cósmica, o fim da roda de Sansara, está sendo elucidada, nu e cruamente como está sendo falada, principalmente para que estas consciências que são da luz, que estão com o véu do esquecimento muito forte no seu registro acástico, na sua tela mental, comecem a questionar, comecem a fazer um mergulho interior e a recobrar a consciência de quem são, da onde vieram, o que vieram fazer aqui, e comecem a despertar, comecem a deixar as ilusões, comecem a se prontificar, se posicionar com compostura para, encarnado ou desencarnado, começar a atuar a serviço da luz do todo, a serviço do bem maior que está para esse planeta em ascensão e todos os seres sendo involuntariamente jogados, intuídos também à regeneração, a começarem a atuar, a começarem a fazer o que vieram fazer, a começarem a recobrar a consciência de luz que são. É para esses, nu e cruamente, a informação do fim da roda de Sansara. Mas não é que é o fim, é o fim de todos os trâmites que aconteceram quando eles não fizeram a busca voluntária, um mergulho interior voluntário de recobrarem quem são e de recobrarem o que vieram fazer aqui.
a primeira coisa nua e crua para os seres da luz dessa informação é isto. Para os que estão ainda, ou os que já estão começando a despertar, a questionar, a sentir chamados de fazer isso, fazer aquilo, estudar isso, estudar aquilo, para que eles realmente agora, de uma vez por todas, faça-se de uma vez por todas, rasgue esse véu de esquecimento. E que nada mais é do que uma autodescoberta inicialmente do ego e, adiante, avançadamente, autodescoberta espiritual. Autodescoberta de onde vieram. Se são seres de outra dimensão, ou se são seres de outro planeta, dessa dimensão, ou se já são trabalhadores que já estão há muitas vidas aqui trabalhando, mas que devido a esse véu não estão conseguindo recobrar, né, a missão. É para que eles comecem os questionamentos e a despertar. E isto é muito importante, porque não só essa informação dos 144 mil e de demais outros milhares de seres que estão começando a encarnar, que são da luz aqui no orbe Terra, é necessário não só eles recobrarem quem são, mas também começarem a, em nível de frequência, em nível de sintonia, ficarem vibrando alto, manterem, elevarem a sua frequência para o alto, porque assim forma-se, com esses que já estão encarnados já há muito tempo, mas com o véu, uma massa crítica de frequência de luz, uma massa crítica de frequência de amor, de alegria. E isso, sem muito esforço, só da existência do ser e ele ficando lúcido de tudo isso, de quem ele é e da luz que ele pode deixar sair através dele, ele já começa a influenciar o seu derredor, só de estar ali, já recobrando essa consciência. Isto é uma das atualizações com relação a essa questão da roda de Sansara. Porque muitos desses irmãos da luz, que já há milênios estão reencarnando, ou encarnando, ou vindo de outros lugares encarnando, devido a esse véu fortíssimo de não recobrarem no corpo mental concreto, do registro akáshico, quem são e o que vieram fazer, estão se perdendo. Estão presos em ilusões, estão apenas vivendo na matéria e relaxando e não fazendo o que vieram fazer. Amigos da luz, isso gera karma em vocês mesmo. Isso gera atraso na evolução espiritual de vocês, que na verdade não é atraso, é só uma outra forma de vocês terem que ficar ali revivendo, remontando, refazendo, para recobrarem o que realmente vieram fazer. E não há mais tempo. Por que não há mais tempo? Porque não é sobre agora a mudança das consciências dos seres encarnados e desencarnados que estão orbitando o planeta Terra. Agora é a Terra que está mudando. Então não há mais tempo de ficar nas ilusões. Não há mais tempo de ficar sem olhar para dentro, de ficar sem se curar, sem se regenerar, se você, nas outras pregressas vidas, por N razões, gerou mais desdobramentos kármicos, de traumas, de limitações, de bloqueios. É momento de vocês que são da luz, mas que estão presos em ilusões, e ainda muito forte esse véu do esquecimento, é momento de acordarem, é momento de vocês, se assim quiserem, como sempre, assim é a luz operando, sempre aguardando, a paciência da fonte do tudo é infinita, mas não há mais tempo para vocês aqui na Terra, porque a Terra está mudando, a Terra já mudou e vai mudar mais. E se faz-se a necessidade tanto para atuar do lado material e do lado não material, o seu posicionamento
com o que você tem de bom para entregar, com o que você veio fazer. E veja bem, não significa fazer trabalhos de falar desses assuntos. Pode ser você viver bem alguma coisa na matéria, mas viver bem e viver com a consciência lúcida do lado espiritual, que não é só apenas material que você faz, que não é só apenas uma profissão ali que você aprende, vive a vida inteira, morre. Não, é fazer com amor, é fazer com alegria, é fazer levando com sentimentos bons a espiritualidade na sua entrega, com o que de bom que você veio fazer. E aí, de cada linhagem que cada ser da luz desse veio, ele tem ali os dharmas, os dotes, as coisas boas que ele veio manifestar, que ele veio fazer, e que devido a estar já há muito tempo ficando apenas na matéria, apenas no holograma material, isso fica lá adormecido dentro dele, isso fica lá no inconsciente pessoal dele, no registro acástico dele, e um véu de esquecimento em cima. Então, agora, sabendo disto, é hora de acordar, é hora de se levantar, é hora de reformar o que tem que reformar, de desenvolver o que você tem que desenvolver, de deixar vir à tona o que de bom você tem, para que naturalmente, com o que é que você tem, que você sabe que você tem, que você sente e que é bom, deixar isso se manifestar. E o impacto será incrível, a maioria ao seu derredor. E lembre-se, a maioria ao nosso derredor ainda está optando por ficar na negação. E muitos ainda na oposição, que é pior ainda, né? Mas é muito pior um morno ou um ser da luz que não lembra que é da luz, não fazer nada, que ele passa a fazer parte da oposição. E o não há mais tempo é que, se você não fizer isso aqui, você vai ser relocado para um outro planeta que tem ainda véu de esquecimento forte, que os seres lá precisam desse véu de esquecimento forte, e lá você talvez vai fazer isso de bom que você tem que fazer lá, porque o planeta está mudando. Quem está pegando a carona da mudança do planeta vai permanecer no planeta, dependendo, talvez não vai permanecer, vai trabalhar em outro lugar. Então, o não há mais tempo é isto. E também para os negativos também não há mais tempo. Isso se aplica aos negativos. O planeta Terra está vibrando a 35 Hz. A maioria das pessoas está vibrando a 10, 11 Hz. Espera aí, não. O planeta Terra vibra 35 Hz. A maioria está no 10. Vamos procurar um planeta aqui. Esse aqui vibra 10. Pega todo mundo quando desencarnar, quando chegar o momento de sair do corpinho físico, põe numa navezinha. Lembra? Os trabalhadores da luz, tem um monte de gente também que faz esse trabalho. Pega, põe na navezinha, ali em criogenia, dormindo. Esse aqui vibra igual a esses aqui dessa nave. Pronto. A energia telúrica do planeta, lembra? Puxa a informação, o código, a energia, põe nos espermatozoides dos seres lá hominídeos ainda, saindo das cavernas, descendo das árvores e nasce. Nasce e tendo, lembra, os lampejos, as sensações da vida como era aqui na Terra, da tecnologia aqui da Terra, das vicissitudes boas aqui da Terra, mas que não fizeram encarnado o que deveriam fazer, optaram por não fazer, vai para lá em situações que vão forçar de uma maneira catártica, de uma maneira que tem um pouco de sofrimento. Um pouco de sofrimento é bom para acordar, para que eles possam começar a recobrar, para que eles possam começar a espiar, já que eles não querem espiar aqui, tendo a oportunidade aqui. O planeta pediu para mudar a frequência dele, ele mudou a frequência. Para quê? Para ver se agora as pessoas também acompanham a mudança da frequência do planeta. Então não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há, quando desencarnar, vai ser, lembra? Conselho kármico, trabalhadores da luz, ficha kármica lá, ficha espiritual, olha tudo, vê lá a sua contabilidade cósmica. Esse aqui tem muito mais débito, karma, do que dharma. E quando ele foi lá, e ele sendo da luz, ele não fez nada. Ele ficou lá na zona de conforto. Ele ficou lá morno. Não estudou, não olhou para dentro,
não trouxe para fora o de bom que tinha para trazer para ajudar, não fez nada, então ele era do bem. Aí agora aumentou aqui, ó, karminha. E aí os que já tem karma, que já vem já com karma, já, lembra? Karmão e quase nada de dharma. Encarna. Aí vem alguém, amigo, reforma íntima. Amigo, perdoa o outro. Amigo, ajuda. Doa. Não, eu vou ficar na ilusão. Meus interesses, eu vou me vingar. Eu vou ficar na maledicência. Eu vou ficar na inveja. Aí quando desencarnar, lembra? Informação não desaparece. Só se transforma, mas se transforma se você voluntariamente iniciar a transformação. Querer a transformação. Você escolhe, lembra? Livre-arbítrio. Não há mais tempo. Fique claro isto. Não há mais tempo. E ainda tem uma coisa muito importante desse assunto e que o que vai desmistificar esse, entre aspas, fim da roda de Sansara. Que é o quê? Por que está se falando exaustivamente de fim da roda de Sansara? E por que não se está se falando desta maneira e de outras maneiras que vão ser, às vezes, até mais profundas e mais detalhadas do que essa que eu estou falando? Por que eles não estão trazendo todos os pormenores do início da roda de Sansara? Por que isso foi implantado? Qual que é a finalidade disso? O povo dá luz nisso? O conselho do karma? A misericórdia, a benevolência? Por que ninguém falou nada disso? Por que só fala roda de Sansara, acabou, agora não existe mais véu? Já pensaram aí por que é só isso, não fala mais nada? Isto é um plano das trevas. Isto é um plano, lembra? As trevas adoram quando ninguém acredita que eles existem. Então, agora mudou-se. As trevas estão implantando um planinho para que ninguém faça a sua parte da transformação das energias e do reconhecimento do Dharma quando o ser é da luz. Para que eles não façam nada e eles possam implantar as suas tramas, as suas fascinações, as suas manipulações, as suas infiltrações e etc. É um plano das trevas. Das trevas. Só falar que acabou e não tem mais véu. Inicialmente, falta de respeito com todo mundo da luz que está ali dia e noite na labuta, há milênios, tentando ajudar toda essa galera que está emaranhada por ódio. Já começa aí desrespeitando toda a egrégora da luz, que está dia e noite trabalhando. Ou seja, já agregou uma antimatéria enorme, porque falou um negócio desse sem contextualizar, pelo menos a visão maior, a visão mais holística da situação. É das trevas. Se ninguém te falou todos esses outros detalhinhos e outros, é trevas. E esse é um plano, né, que a gente chama, quando vem algo assim muito novo, é a crista da onda, né? É sensacional. Nossa, agora eu posso relaxar porque agora eu não tenho mais esquecimento. Santa inocência. Santa inocência. E a pessoa que cria, que acreditou nisso e que está negativo ou que é das trevas e não lembra que é das trevas porque ainda está com o véu de esquecimento, é presa fácil para os negativos continuarem a implantar chips, implantar vibriões, implantar tudo que você imaginar, placas no cérebro perispiritual para virar viciado em N coisas, etc. E eles não evoluírem, eles não acompanharem o que está sendo dado de graça pela Mãe Terra e pelos mestres ascensionados que estão emanando e colocando o orbe Terra numa sintonia, numa frequência elevada, estão perdendo essa oportunidade. E aumentando a ficha kármica, aumentando as consequências que vão ter que resolver em outro planeta, em outras encarnações. É muito importante entender isto e rever
Principalmente o quê? Você mesmo. É pegar tudo que está falando de fim de roda de Sansara, de conselho do karma, de véu de esquecimento, e você olhar para você sem se deixar levar por que está sendo falado e enxergar dentro de você como que você está. Como que está o seu interior. Você ainda sente ódio por alguém? Você quer se vingar de alguém? Você tem inveja de alguém? Você fica fofocando de alguém? Você fica na zona de conforto? Você não estuda? Você não faz o bem? Como que você está? Isso a gente chama de intenção subjetiva, né? O rumo prático que a sua vida vai indo, quem tem entendimento disso vai entender, não, epa, peraí, esse aqui, pelo que parece, se rendeu às trevas, se rendeu à negatividade, porque não estuda, não faz reforma íntima, não para de falar mal de ninguém, não para de emanar energia negativa, fica com aquela pose de bonzinho, de boazinha, mas a energia não mente. A energia que fica no céu, assim, astral, dos lugares, dos ambientes, não mente. Quem tem sensibilidade, quem é médio sensitivo, sente a energia. Você pode estar dando aquele sorriso maravilhoso, falando de Jesus, falando de amor. Mas aí, olha por trás, o plano de fundo está saindo de dentro de você. Lá no seu registro akáshico, que está com o véu de esquecimento, que você não está mergulhando para olhar e reconhecer. Ah, não, peraí, mergulhei aqui numa meditação dentro de mim e reconheci que tenho medo disso, reconheci que tenho inveja disso, reconheci que tenho... A maioria não faz isso. Faz? Não faz. Não faz. E que agora comece a fazer. Comece a fazer agora. Acho que já deu para começar a fazer desde o começo desse vídeo, hein? Ó, tá vendo a graça divina jorrando ad eternum, aqui, em outros canais, em outros médiums, ad eternum, tá jorrando para você fazer a sua parte. Porque se você não fazer a sua parte, você está totalmente sendo obsidiado, manipulado, fascinado pelas trevas em religiões, mas que não é problema das religiões, e sim de quem está nas frentes das religiões, que também não tem estas visões que estamos trazendo através dos vídeos, e eles, fascinados por um outro das trevas que se transveste de luz, te passa parcelas de informação, emana em você uma informação, e lá dele também tem lá um holograminha saindo dele que foi implantado nele e vai em você e você não percebe. Porque ele está fora na mediunidade, não está meditando, não está dando um jeito de ficar mais uno com a fonte, porque aí você pega direto na fonte a informação, e aí, né, e é por sintonia, não tem como você enganar isso, não tem como você, vou fazer um jeitinho agora de entrar em fase com Deus. Não, é sintonia, é frequência, é mudança intelectual, que é isso, para não criar limitanças e crenças limitantes. É mudança moral, que é o comportamento, lembra? O rumo prático da sua vida, o que você faz, o que você escolhe, para onde você anda, entendeu? E a evolução espiritual, que é ajudar na capacidade máxima. O que é a capacidade máxima? 24 horas por dia. E o que é isso de um jeito bem prático, para ficar prático? Você está presente 24 horas por dia interiormente, sereno, calmo, tranquilo, afável, por mais que em algum momento venha algo que não seja desse nível maior, mas que você consegue reverter e manter sempre positivo, sempre luminoso, sempre amoroso. Não tem escapatória disto. Só assim é 24 horas por dia. 24 horas por dia, vibrando em amor e alegria. Simples assim. Fórmula de bolo. Porque senão,
vai falar, fim da roda de Sansara, aí não tem entendimento de nada disso aqui. Vai ser manipulado, vai abaixar a guarda. Quando fala isso e as pessoas não questionam, não buscam mais, não pensam, não refletem e olham por trás ou tentam ver mais informações que estão em outros ângulos dessa informação, você abaixa a sua guarda, você abaixa a sua frequência, você abaixa a sua sintonia. E aí, fim da roda de Sansara, já vem uma outra programaçãozinha, uma outra falazinha e pronto. E se acredita nisso, entrou em sintonia com as trevas. E aí, eles têm carta branca, por mais que você tenha guardiões, protetores, simpatizantes, você, na sua moral, conduta, comportamento encarnado, mental e emocional, deu o aval. Deu o aval por não pensar, por não refletir, por não meditar em cima das informações. E essa é uma trama das trevas. Por quê? Se ainda não se está em regeneração o planeta e a maioria dos seres ainda está negativa, o véu ainda está operando sobre todos os seres que encarnaram depois de 21, aliás, anteriormente da data de 21 de dezembro de 2022. O véu está fortíssimo, fortíssimo ainda, de não lembrar de nada da vida anterior e da anterior e da anterior. Para você não cair nisto, a primeira coisa é pegar todas essas informações. Se você não acreditou em alguma coisa aqui, se você acha que isso não é verdade, se você acha também que isso é mais uma informação, porque aí, né, lembra, o plano das trevas é fazer você descrer de tudo e não ter o pensamento analítico, não refletir, não ter um senso crítico para chegar na verdade real. Então, passa filtro em tudo isso aqui, pesquisa, estuda, vai vendo no dia a dia prático, muitos exemplos que eu dei aqui, para você ver nua e cruamente na realidade o que está sendo falado. E você passar de um lugar que agora você está recebendo conhecimento e ir para um lugar de que você agora sabe. Saber é o quê? Conhecimento e vivência. Experiência com o conhecimento que você ganhou. Você vai saber, porque aí você vai sentir energeticamente, emocionalmente e vai ter a visão clara, ou mais clara possível, quando alguém falar qualquer coisinha para você. Para finalizar, e que é a única informação que eles passam e que está relacionada com o conselho kármico e os trabalhadores da luz, é que o fim do véu de Sansara está em vigor para as consciências que encarnaram depois do dia 21 de dezembro de 2022. Quem encarnou depois desse dia está recebendo um amparo espiritual gigantesco de proteção, de intuição, de guiança. Já são colocados em certas famílias que já vão dar todo o suporte necessário para aquele ser, para ele não ser traumatizado, ser negativado. Ó, e veja bem, isso não é a maioria, tá? É para uma grande massa de quem encarnou depois dessa data. Grande massa, porque aí depois já vai vir que falar que não é para a maioria isso. Não é. Porque alguns seres da luz, quando encarnam, e seres da luz que eu estou falando que não tem véu de esquecimento, são seres que nunca encarnaram no planeta Terra. São seres, entidades que não encarnaram aqui, que vêm de outros planetas, que já estão ascensionados, que vêm de outras dimensões. Esses realmente estão recebendo um amparo espiritual fortíssimo para nenhuma manipulação, e o véu deles é assim, brando, praticamente não tem. E todo o amparo. E os outros que você vê por aí, que não tem todo esse amparo, que não nasce uma família boa, que não está recebendo uma certa educação, que não já está sendo ali um ser humano na vivência material, que você olha ele e você sente um amor absurdo nele, a maioria que não é isso, que nasceu depois dessa data, se eles estão reencarnando para repetir de novo alguma coisinha ou outra aqui. E a maioria, como eu disse, está sendo posta em naves, está sendo levado para tratamentos,
os que têm merecimento. O que é merecimento? Encarnado, você começou a fazer a sua parte. Encarnado, você começou a caminhar o caminho da regeneração. Aí é merecimento. Aí, não, esse aqui ainda não está bom, ele ainda está caminhando, vamos pôr ele na nave aqui, vamos levar na colônia X, vamos levar no planeta X, vamos levar em tal lugar, e lá a gente vai terminar o processo dele de regeneração. Tem uma grande maioria também que está recebendo isto. E nem para cá está vindo mais. Mas os que estão vindo, que ainda apresentam mazelas, e pequenininho criança, você já vê a mazela na criança. Como ele trata os animaizinhos, como ele trata o pai, como ele trata a mãe. Você já vê a mazela ali. Não é porque a mãe e o pai passam, não. Já está ali no espírito adormecido, véuzinho do esquecimento. Não lembra que é a treva. E lembra? Energia telúrica está puxando um monte lá de baixo, dos umbrais, os abismos, pônei espermatozoides encarnando. E véu do esquecimento em cima. Fim de véu de Sansara é só para quem não é da Terra. Estou repetindo. Quem vem de outros orbes, quem vem de outras dimensões, é que não vai passar por isso, porque eles vieram para outros propósitos, para outras finalidades. E não se faz necessário nesses véu de esquecimento. E sim, uma guiança material e espiritual correta, que eles vão fazer grandes feitos nos momentos certos dessa transição planetária que a gente está passando. Tem que ficar muito claro isso. E lembrem-se, tudo que está sendo falado aqui, amanhã pode ter outros ajustes, amanhã pode ter outros ajustes, já pode ser totalmente diferente a revelação, mas que tem que ter toda essa amplitude do máximo de ângulos possível para trazer. Não se consegue trazer tudo em um único vídeo ou em uma única informaçãozinha de fim de roda de Sansara. É necessário a pessoa que vai falar introspecção, mergulho interior, meditação, entrar em fase com a espiritualidade, ver com a espiritualidade real, da luz, o que é isso mesmo, como está acontecendo tudo isso, para trazer esse tipo de envergadura que está sendo trazida aqui agora. Que fique bem claro o que foi falado aqui, e isto está passível de mudanças adiante. E se você aí do outro lado, por alguma razão, não acreditou em alguma coisinha que foi falada aqui, acha que isso não é verdade, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato por você ter chegado até aqui mesmo não crendo. Faça a sua pesquisa, entre em contato com a espiritualidade maior, se você tiver merecimento, se você tiver sintonia. E lá eles vão revelar o que talvez está fazendo você ter descrença. Ou até aqui mesmo em algum outro vídeo a gente traz para você. A gente vai encerrando por aqui. E outras informações ainda disso aqui a gente vai falar. Vai falar porque ficaram coisas sem ser faladas. Muito obrigado pela atenção de todos. O meu grande abraço fraterno. É um prazer. E eu sempre vou fazer o que precisa ser feito. Avante!